E aí galera, mais um react do Órfãos da Silbene, tudo na paz? Você não conhece a gente não? Se inscreve aí no canal, já ativa o sininho para você não perder nada. Toda segunda e quinta-feira a gente tá gravando react aqui ao vivo fazendo live. Então, se você tá assistindo esse corte depois, me fala o que a gente pode reagir numa próxima. Porque hoje vamos assistir da Deutsche Welle Brasil. Por que os brasileiros, por que eles estão entre os que mais morrem na guerra na Ucrânia? Isso, na Ucrânia. Soldados e está de olho, entre outros, nos brasileiros para aumentar a quantidade de estrangeiros na guerra. A promessa é de criar a infantaria mais bem paga do mundo. Qual foi? Tá ferido? Qual foi? O português já era muitas vezes escutado no fronte por lá e a expectativa é de uma participação brasileira ainda maior. Claro que numa guerra esse tipo de informação como a participação de estrangeiros no fronte é estratégica e fica em segredo, mas tem algumas formas de medir o tamanho dessa participação brasileira. Uma delas é a quantidade de reportagens sobre voluntários do Brasil que decidiram lutar pela Ucrânia. Os brasileiros estão lutando nessa guerra já desde o começo. Tem de tudo, gente que foi com o intuito de ajudar, que foi em busca de experiência militar, adrenalina, dinheiro. Investigações mostraram até traficantes de droga do Rio de Janeiro que foram lá para aprender táticas de guerra e uso de drones em combate. Outro indício fundamental é a quantidade de mortos. Numa guerra, até o número de vítimas costuma ser mantido em sigilo. Mas tem esse site que se baseia em mortes que foram publicamente anunciadas. A partir daí, eles fazem uma contagem. Não é oficial, mas dá uma ideia da coisa. E durante o momento que a gente apurava essa reportagem, a gente viu a quantidade de mortos brasileiros subir. Entre os países estrangeiros, o Brasil aparecia na terceira posição com mais de 100 óbitos. A gente perguntou ao Ministério das Relações Exteriores sobre a quantidade de vítimas, e os números oficiais também mostram um aumento. Na comparação com dezembro do ano passado, o número mais que dobrou. Agora 92 brasileiros estão desaparecidos e 35 óbitos foram registrados. Galera, sinto muito, não é Counter-Strike, não é codezinho, tá? Não é Call of Duty, não é filme, cara, não é filme. Um conflito não é brincadeira. O famoso tiro, porrada e bomba, até a vírgula, né? Você não tá entendendo como é que esses caras podem ser atingidos por um drone, né, com IA tracejando ele ali pelo chão com câmera térmica a qualquer momento, assim, uma paz. Cara, pra quê? Pra quê? Aqui a gente vê o enterro de um deles, publicado numa rede social. Ed Soares de Souza morreu em combates nas proximidades da cidade ucraniana de Zaporídia. Zaporídia, no olho do furacão. Outra forma de notar a participação do Brasil é a página do Centro de Recrutamento de Estrangeiros numa rede social. Olá, informações importantes. O governo da Ucrânia arcará com as despesas de viagem. Tem muito conteúdo em português, um sinal que nesse caso os brasileiros parecem ser um público-alvo importante. Vale lembrar que a Ucrânia precisa desses estrangeiros. Tem um estudo que mostrou que até junho de 2026, de 125 a 150 mil ucranianos tinham morrido na guerra. E 200 mil soldados simplesmente desertaram do fronte. Aí tem também outro sinal de que a participação brasileira é grande. Existe uma companhia inteira com cerca de 150 a 200 militares que fala português e é liderada por brasileiros. Ó, você vai se mover, você vai pegar cover lá. Mas essa unidade está sob investigação depois de uma reportagem do SBT junto com o site Kiev Independent. Teve um soldado nascido em Pernambuco que morreu, não em combate, mas em uma base militar ucraniana. Ele apresentava sinais de tortura. Pois é, esse tipo de participação de estrangeiros em guerra é um assunto polêmico. Nossa, gente do Brasil, tortura, quem diria? Galera vai pra lá. Vamos lembrar que tem gente que está buscando adrenalina, tem gente que está buscando ali uma aventura, tem gente que está só buscando uma forma de, né, saciar o próprio sadismo. Então, assim... Cara, a guerra não é legal, cara. Pra que você vai pra lá? Não é o teu conflito, não é o teu país. Você vai para prestar apoio? Tem outras formas. Tem outros jeitos. Tem apoio internacional, Cruz Vermelha... Tu vai armado? Aí, porra... A começar pela definição. Os brasileiros na Ucrânia, eles são mercenários ou combatentes estrangeiros? Essa palavra pode ser a diferença entre a vida e a morte de um soldado. Para entender melhor essa questão e a participação de brasileiros numa guerra tão distante, a DW conversou com alguns soldados voluntários e especialistas.
No dia 24 de fevereiro de 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia. No terceiro dia da guerra, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky publicou essa nota aqui. Quem quiser se juntar à defesa da Ucrânia, da Europa e do mundo pode vir lutar lado a lado com os ucranianos contra os criminosos de guerra russos. A participação estrangeira é mantida em sigilo. Quando se fala nisso, são números bem aproximados. Uma autoridade ucraniana no início de 2026 disse que mais de 10 mil soldados de 75 países diferentes lutaram pela Ucrânia. Logo depois desse chamado do Zelensky, ainda no início da guerra, muitos brasileiros começaram a ir para o fronte do lado ucraniano. Foi o caso do Giovanni, que está há 4 anos na Ucrânia e deu essa entrevista para o meu colega de DW, Gustavo Basso. E alguns amigos acabaram indo antes de mim, na época, e eles me falaram, cara, aqui tá difícil, o país é bonito, a galera é gente boa, eles precisam de ajuda, mano. Então toda ajuda que a gente puder dar para eles, a gente vai dar. Se você quiser, venha que a gente consegue trazer você pra Legião. Falei, o treinamento, na época, era muito rápido, né? Então, 2, 3 semanas ali e já estava em missão. Ele tá do lado de um colega do exército, o Anderson. Eles gravaram essa entrevista em um carro para não dar nenhuma pista sobre a localização deles. Os dois hoje lutam na guerra pilotando drones. É um trabalho mais seguro porque eles ficam em posições um pouco menos expostas ao fogo cruzado. O Giovanni, inclusive, resolveu fazer a vida por lá. Casou com uma ucraniana e comprou um apartamento. Eu desconheço um soldado que ficou rico e pouquíssimos têm a sorte, né, de ser um cara que nem o Giovanni, que conseguiu adquirir casa, adquirir um carro. Né? A maioria vem para cá, se não for ferido ou morto, né, não consegue adquirir nada, a maioria acaba caindo em tentação de álcool, de cigarro, de mulher, de balada. Mas dá pra dizer que eles são mercenários? A Rússia diz que sim. Em diversas ocasiões ela se referiu à participação estrangeira na Ucrânia assim. Regarding mercenaries in Ukraine, this is a well-known fact. Nothing new about that. E mercenários não têm os mesmos direitos em uma guerra que soldados convencionais. Então, se acontecer de um brasileiro ser capturado pelos russos, como foi o caso do Eric Ferreira Soares, ele não é considerado um prisioneiro de guerra pelos russos. Meu serviço não era para ser de combatente, e sim na retaguarda. Isso significa que ele pode ser julgado e condenado por ter matado oponentes em batalhas. E nessa guerra já teve até caso de estrangeiros capturados pelos russos que foram condenados à morte. Nesse caso, eles foram enviados para a autoproclamada República Popular de Donetsk, onde existe a pena de morte. Os ucranianos contestam, dizem que os estrangeiros lutando pelo país não podem ser considerados mercenários porque, entre outras coisas, estão integrados às forças de defesa ucranianas e têm os mesmos direitos, deveres e salários dos outros soldados. E entre especialistas na área é possível encontrar diversas publicações que classificam essa posição russa como uma violação do direito internacional. A Organização das Nações Unidas tem uma posição muito clara contra mercenários, que segundo ela funcionam como multiplicadores da violência. Ela tem inclusive uma resolução contra esse tipo de prática. Mas a ONU não fez nenhuma classificação sobre a participação estrangeira na guerra da Rússia contra a Ucrânia. Ou seja, eles não cravaram se a participação internacional na legião estrangeira da Ucrânia é mercenarismo ou não. O famoso ficou quieto, isso está servindo ao interesse de alguém. Tem alguém ganhando dinheiro com isso. Te garanto que tem alguém ganhando dinheiro com isso. O uso de combatentes estrangeiros é muito comum na história das guerras. Espanha e França são um exemplo de países que têm uma legião estrangeira nas forças de defesa ainda hoje. E muitas vezes essa participação estrangeira fez a diferença entre a vitória e a derrota de um exército. Sintra. Mas e na guerra na Ucrânia? Existem combatentes estrangeiros dos dois lados da guerra. Também. Os russos têm um exército grande, mas que não têm conseguido repor soldados na mesma velocidade que eles têm perdido. Olha essa reportagem da DW. Para su guerra en Ucrania, Rusia recluta extranjeros. Cojo esto y no me muero de hambre en Cuba. Muchos provienen de regiones lejanas y pobres. Ela mostrou um recrutamento russo ativo em Cuba. Tá vendo? É isso, Zé. Zé também tá no chat, ó. Famoso, né? Brinca mais que a brincadeira. E agora, você tem de um lado o direito internacional, que só olha o que tem vontade de olhar. Porque, vamos lá, no conflito, né? Ucrânia e Rússia, cara, tem crime de guerra dos dois lados. Tamanhos diferentes, proporções diferentes, mas assim... Por que só um lado é apontado? No meio disso tem muita gente pobre, lascada, que vê nisso uma opção, uma oportunidade. Melhor do que o tigrinho. Não sei até onde, né?
no continente africano e no sudeste asiático. A inteligência... Por favor, não gaste dinheiro em bet, não aposte. E por favor, não vai pro outro lado do planeta se enfiar como mercenário ou legionário que seja para lutar a guerra dos outros. Irmão, a gente não tá tendo que lutar a guerra aqui, tu vai lá procurar pra quê? ucraniana estima que o lado russo conte com 28 mil estrangeiros em combate. Tem até alguns casos de brasileiros, mas não parece ser um número muito significativo. Já a Ucrânia tem um problema com deserção. Mais de 200 mil soldados, desde a invasão russa, deixaram o fronte sem autorização. E os ucranianos travam uma guerra que é um pouco no estilo Davi contra Golias. A Rússia é muito mais populosa, tem um exército muito mais numeroso e um orçamento militar e uma economia muito maiores. Então eles têm usado todo tipo de apoio que eles podem receber. E a maneira como os ucranianos organizam essa participação estrangeira tem mudado com o tempo. Enquanto os ucranianos são convocados e obrigados a ir para o fronte, os estrangeiros têm contratos com uma duração mínima de 6 meses. De todas as formas, uma das preocupações do governo ucraniano é de evitar o que eles chamam de turismo de guerra e trazer combatentes que estejam mais preparados e comprometidos. Para isso, eles estão dispostos a dar um visto de permanência no país por um tempo extra, depois do serviço militar. E eles aumentaram o salário e reestruturaram os contratos. Isso significa que os pagamentos mensais para a infantaria podem chegar a 53 mil reais. Foi depois dessa reforma que o então ministro da Defesa ucraniano disse que eles vão ter a infantaria e as tropas de assalto mais bem pagas do mundo. Pois é, mas antes disso a gente tinha visto na imprensa brasileira vários relatos de que tem muita desinformação sobre salários e o risco de morrer em combate. Inclusive de voluntários que assinaram contratos sem entender muito bem os valores pagos e as consequências. O risco é grande e, inclusive, o valor pago varia de acordo com ele. Quanto mais perto do fronte, maior a remuneração. E a linha de frente ucraniana é particularmente dura. Tem casos de soldados que ficam meses em buracos, sem ver a luz do dia. O Rodrigo e o Nayano conheceram essa realidade dura. Eles ficaram 11 meses na guerra. Agora estão fazendo as malas para voltar para o Brasil. Minha vontade mesmo sempre foi de participar da guerra, saber como é que é a experiência da guerra, na linha de frente, no fronte, uma trocação de tiro. E isso foi o que me motivou a vir pra Ucrânia. O pé do homem como é que tá ficando aí, ó. Ó que nós estamos esquentando aí, ó. Mijo, negão. Pra poder ver se salva o pé do cara. Eu sempre ouvia falar que na brigada era moedor de carne, né? Joga 100 no front e volta 10. Aí sempre eu ficava com o pé atrás, mas nunca eu demonstrava que eu tava com medo, né? Mas não vou mentir, eu tava com medo. Que guerra. Em caso de morte, a indenização pode chegar a quase... Você tem pelo menos ali um caso, e não vai ser o único, do cara que foi lá porque ele queria saber como é que era a guerra. Ele queria estar no combate, na trocação de tiro. Ai, tá bom, né? Tá bom. Tem gente que gostaria de fazer um passeio turístico, tem gente que queria descobrir como é que é um tiroteio. 2 milhões de reais. Mas, para isso, é preciso que a família vá até a Ucrânia e o corpo seja localizado. Na linha de frente, muitas vezes, isso não é possível. Outra opção é que a justiça declare o óbito, mas o processo costuma ser burocrático e muito complicado. Pois é, mas aí mandar os coroa de meia idade aqui da Barra da Tijuca também não vai dar bom lá, né? Não vai dar certo. Recentemente teve uma morte violenta de um brasileiro que chamou a atenção da comunidade internacional. Foi aquele caso do qual a gente falou, do pernambucano que não morreu em combate, mas sim dentro de uma unidade militar ucraniana. Ele ainda nem tinha assinado um contrato. Eu fiz uma investigação sobre... Torturado pela própria tropa, porra? Intensivos que estava acontecendo dentro de uma unidade brasileira. Uma grande parte dessa situação se criou porque os ucranianos não estavam monitorando ou fiscalizando essa unidade. Era, deixado completamente sob o controle para o comandante brasileiro, para se cuidar de seus próprios soldados, e os ucranianos deixavam tudo isso no controle. Largaram 100% Já tinham sido registrados outros problemas de abuso no exército ucraniano, mas nesse caso a companhia suspeita faz parte da inteligência da Ucrânia, que até então tinha uma reputação de inovação e eficiência. A vítima foi Bruno Gabriel Leal da Silva, de 23 anos. Ele foi encontrado morto no dia 29 de dezembro de 2025 em uma base militar com marcas de tortura. A Procuradoria Militar da Ucrânia confirmou em resposta a uma consulta da DW que a Polícia Nacional em Kiev está investigando o caso nesse momento. Vai abrir a sindicância, vai investigar no meio de uma guerra? Cara... por isso que eu falei, cara, é um conflito, é uma guerra, vai ter merda dos dois lados. Olha o tamanho do problema que a galera tá arrumando. Aí o camarada foi pra lá,
Quem vai trazer? Cadê o corpo? Como é que vai, né, trazer de volta? A mãe que chora. Cara, pra quê? Apurado se há indício do crime de homicídio culposo causado por negligência. O investigador encaminhou ofícios à instituição pericial competente com o objetivo de acelerar a realização dessa perícia. Informaram ainda que até o presente momento nenhuma pessoa foi formalmente notificada como suspeita no caso, mas fala que estão adotando medidas para uma apuração ampla, completa e imparcial. E na Ucrânia, nos últimos meses, tem se falado em uma reestruturação de unidades estrangeiras. Mas nas redes sociais a gente pode ver que a companhia em questão continua recrutando novos membros. Procurado, o brasileiro-chefe da unidade disse que não tem autorização para falar sobre o caso, porque as investigações ainda estão em andamento. Ele falou que tem cooperado com as autoridades. Em um país que luta para conseguir recrutar soldados, perder um deles durante um processo de seleção é um revés importante, e que tem inclusive um potencial de afastar possíveis voluntários. Hoje o maior número deles é de colombianos. A Colômbia teve em guerra civil até 2016 e virou uma exportadora de soldados para todo mundo. Se a gente olha para aquela lista de mortos estrangeiros na guerra da Ucrânia, que a gente mencionou no início da reportagem, os colombianos são de longe o país estrangeiro com mais óbitos. Tem mais do que a soma dos outros 5. Fueron a combatir a Ucrania. No tienen noticias de ellos desde hace meses. Essa reportagem da DW mostrou várias famílias de soldados colombianos que fundaram uma ONG para tentar localizar desaparecidos. Várias matérias mostram que os colombianos formam o maior grupo entre os combatentes estrangeiros. Algumas estimativas chegaram a falar que mais de 7.000 voluntários da Colômbia lutaram ou lutam pela Ucrânia. Agora olha essa reportagem que a minha colega da DW, a Carolina Chimoy, fez durante um treinamento. Estamos en medio de un entrenamiento de soldados exclusivamente latinoamericanos que vinieron hasta Ucrania para luchar en el frente. Ahora mismo solo es un entrenamiento, en un par de días van a ser enviados al frente. Soy una persona que tiene la capacidad física y mental y el entrenamiento para poder ayudar. Esa fue mi principal razón para venir aquí, hacer algo por un país que no es el mío, pero que desde el momento en que llegué se convirtió en mi país. Me acogieron bien, la gente aquí me recibió muy bien, así que voy a hacer lo que pueda, todo lo que pueda. Desde el primer día uno que tomé la decisión de venir aquí, vine con la expectativa de ayudar a Ucrania en todo lo que pueda y más en mi área de medicina. Yo soy médico de combate. Pois é, brasileiros e colombianos, lado a lado. Mas os colombianos há pouco tempo aprovaram uma lei que ratifica aquela convenção da ONU contra mercenários. Assim, o país passou a tipificar o mercenarismo como um delito. É preciso ainda acompanhar se isso pode diminuir o fluxo de colombianos para as linhas de frente da Ucrânia. Já o Brasil não assinou essa convenção da ONU e especialistas apontam que atualmente tem uma lacuna penal, já que o país não possui uma legislação específica contra o mercenarismo. E do outro lado, como a gente viu na página ucraniana de recrutamento de estrangeiros, tem uma quantidade enorme de posts voltados exatamente para brasileiros. Eu me chamo Gibson Renó Ribeiro, eu sou da cidade de São José dos Campos, São Paulo. Eu me chamo Yasmin Ferreira Carpe dos Santos, meu apelido de guerra é Carpe. Eles me ajudaram a chegar, eu fui muito bem recebida. Se você tem experiência militar e paramilitar e quer fazer parte e lutar pela liberdade, nós ajudaremos a você chegar à Ucrânia. Juntos venceremos o nosso inimigo. Slava Ucrânia. Mas a quantidade total de vítimas desse conflito em ambos os lados já chega a 2 milhões, entre mortos, feridos e desaparecidos. O que eu deixo de conselho para as pessoas conselho não, de alerta para as pessoas tenham consciência que vocês vão prestar serviço para as Forças Armadas e que vocês vão ficar à mercê das escolhas deles, e isso tem um contrato. Então, assim, tu não vai ter liberdade de sair para onde tu quiser a hora. Exército, camarada! Seu tempo não lhe pertence. Você cumpre ordem. E aí, não tem, vou dar um rolê ali. Não, tu tá de serviço. Tu tá ali, de prontidão. E aí, camarada, conflito é conflito. Porra, não é um passeio, não é a Disney. Se tu quiser. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil ressalta que em contextos de guerra, a capacidade de atuação consular pode ser restrita por fatores de segurança e por limitações impostas pelas autoridades locais, e orienta que cidadãos brasileiros evitem qualquer tipo de envolvimento em forças armadas estrangeiras. A gente vai continuar acompanhando esse assunto. A DW é a rede internacional de notícias da Alemanha. Para mais vídeos como esse, se inscreva no nosso canal no YouTube. Mané, complicado. Bem complicado.
pra ser educado, né? Cara, assim, muito bom vídeo, né? Boa pedida de react do Zé Lucas. E, cara, assim, como ex-militar e não combatente, né? Eu sou formado no IME, Instituto Militar de Engenharia, né? Cumpri ali o meu serviço militar, mas não sou um combatente da AMAN, por exemplo, com curso, né? Devido, né? O cara que faz selva, montanha e todos os cursos e aperfeiçoamentos que um combatente tem, é muito diferente o uso. Nem por isso eu tô aí querendo me alistar, né? Vamos lá, vamos viver uma aventura. Não, pelo amor de Deus. Não se aliste, não gaste dinheiro com bet e não vai lutar na Ucrânia. Por favor, fica em casa, fica de boa. E aproveita, se você chegou até aqui, deixa o seu like e comenta aqui. O que a gente deve reagir na próxima, hein? Por favor, sem mais guerras. Ou pelo menos vamos falar das coisas que tem lá. Vamos falar de equipamento militar, quem sabe, hein? Me fala aí e eu te vejo no próximo react. Um beijo e tchau.